pessoal, eu sou a Paula Giannini. Quando eu comecei a escrever o livro Baderna, o Memoricídio no Dicionário, tudo que eu tinha era a pesquisa. Uma pesquisa genealógica da Maria Giannini Pittileschi, que é minha mãe, ela é a trineta da bailarina Marieta Baderna, e tudo que eu tinha era essa pesquisa genealógica, uma pesquisa longa, de 17 anos, mas com dados genealógicos, enfim, certidões de nascimento, certidões de casamento, de óbito, recortes de jornal, com o perfil da vida da bailarina. E, além disso, o que eu tinha era o que se diz, o que se fala da Baderna. A Baderna foi uma mulher além do seu tempo, que veio para o Brasil em 1849 como primeira bailarina absoluta, revolucionou, encantou, arrebatou, a palavra é arrebatou o Brasil com a sua dança, foi recebida, ovacionada pela crítica, mas a sua vida ela é transpassada por uma série de acontecimentos históricos e pessoais e sociais, de toda a transformação que o século XIX sofria, pelo qual o século XIX passava, e a sua vida é atravessada pela febre amarela, por incêndios nos teatros onde ela dançava, pela orfandade, ela perde o pai 8 meses depois de chegar ao Brasil, e, enfim. E aí é o que eu tinha, assim, as histórias contadas sobre essa mulher. Que dançou no Umbu, em Recife, introduzindo passos da dança negra dentro do balé clássico e escandalizando sua época, o que seria supostamente um motivo de ter transformado o sobrenome da Baderna dessa maneira pejorativa. Bom, além desses dois elementos, o que já se sabia, o que veio com a pesquisa da Marília Ridleschi, minha mãe, eu tinha também a hemeroteca. E isso eu fiz. Fui à hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, digitei o verbete Baderna e aí um universo se abriu para mim, com, vamos chamar de pistas, um quebra-cabeça com pequenas peças, muitas, centenas de reportagens quase diárias sobre a Marieta Baderna nos jornais da época. E a partir daí eu pude reconstruir esse grande quebra-cabeça que é a vida da minha tetravó, que sofreu esse apagamento não só para o público em geral, o que ficou dela foi só o estereótipo que se faz de uma mulher quando ela ousa ser protagonista, ser dona do próprio nariz, ser, entre aspas, livre, e mais um apagamento que aconteceu também dentro de família. Bom, bem-vindos à oficina de literatura híbrida do projeto Baderna, um memoricídio no dicionário. Eu optei por fazer uma oficina permanente e essa oficina ela fala do meu processo de criação, meu processo de trabalho para a criação do livro Baderna, o memoricídio no dicionário, da editora Palco das Letras, lançado em 2023, através dos recursos de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, PROAC, editais 2022. Vamos à oficina.
Querida senhora Baderna, tivesse esta página uma música, que som ela teria? Tivesse cheiro, que odor exalaria? Escrevo do futuro na tentativa de imaginar seu tempo, sua voz, o modo como sorria. Será que gargalhava? Que falava alto? Que brincava? Qual seria sua cor, a preferida? E a comida? Haveria de ter sido o óbvio: pasta, pão, bucelato acompanhado de uma taça de vinho santo. Que passo de balé, que ópera a seduzia? Qual delas falava mais alto ao seu coração de menina nos tempos de sua estreia no palco aos 11? Ou mesmo depois, já uma profissional aos 15, aos 16, aos 20? Querida Marieta, prosa híbrida é literatura híbrida. Eu gosto muito do hibridismo. Eu sou, além de escritora de prosa, dramaturga, tanto para o teatro quanto para o roteiro em vídeo, em cinema. Então, eu lancei mão das minhas ferramentas para preencher lacunas que essas pistas, esses pequenos quebra-cabeças iam deixando conforme eu ia conseguindo montar esse todo. Um trabalho muito investigativo, onde grande parte do que está no papel é o que está nos jornais da época, e outra grande parte, que eu chamo de um delírio, são suposições dessa montagem, desse trabalho investigativo, desse quebra-cabeça. INT, Teatro, Noite. Uma chuva de rosas cobre o palco de aplausos. Os pés nus da bailarina executam seu bailado. Giram, saltam, sobem, caem em posição de ponta, desafiando a gravidade e caminham sobre os espinhos. Os pés sangram. As cortinas estão abertas e as portas que dão acesso à saída fechadas. A cena é iluminada por velas. São dezenas. Não, centenas de velas acesas iluminam a cena. São fadas bruxuleantes emprestando certa fastamagoria ao momento. Dentro desse hibridismo, eu lancei mão de estruturas de roteiro, um roteiro, vamos chamar assim, de fake, porque não é um roteiro formal, né, como é um roteiro a ser apresentado para que um realizador filme. É um roteiro que seja digerível para o leitor, mas com elementos do roteiro. Lancei mão de transcrições desses jornais, pelos quais eu fui me encantando conforme eu fui abrindo as páginas desses tabloides oitocentistas que eram escritos por cronistas que hoje são nossos cânones: Machado de Assis, Gonçalves Dias, o Barão do Rio Branco, Antônio Manuel de Almeida e tantos outros, Paula Brito e tantos outros que escreveram para os jornais da época, na maioria das vezes cobertos sob pseudônimo, que era como se fazia também na época. E conforme eu fui me apaixonando pela leitura desses jornais, eu fui vendo o quão pertinente seria trazê-los em transcrição no livro. Então é o que eu faço. Essas transcrições, na medida do possível, elas são totalmente fidedignas com o português da época, o que causa, a princípio, um pequeno estranhamento no primeiro momento, mas depois o leitor, acredito eu, já se acostuma com essa brincadeira. Eu acredito que um texto ele é um contrato entre a escritora e o seu leitor, a sua leitora. Então, esse contrato ele já é firmado no começo. Olha, aqui nós temos transcrições.
Correio Mercantil, Revista Teatral, 11 de dezembro de 1849. Dançava a senhora Baderna, de quem já nos íamos esquecendo, leve, elegante e graciosa, decente nas suas posições. Não diremos que a senhora Baderna resuma a dança, nem mesmo que não tinha rival no teatro. Folgamos de a ver com sua coroa de louros e de papoilas e sentimos a necessidade de criar um vocabulário, já que nos não basta a língua que falamos quando dela se trata. Ei-lo e a proteção do público o recomendamos. Baderna, dança elegante. Badernar, dançar elegantemente. Badernador, apaixonado da dança baderna por ofício. Baderneiros, amantes, useiros e vezeiros são os fanáticos. Badernistas, os amantes refletidos, são os diletantes puros. Badernice, faceirismo individual. Badernismo, designação do que é ortodoxamente baderno. Badernação, o ato, a execução da sobredita dança. Badernada, disse também em mau sentido quando se quer criticar, termo de que se não deve usar, obsoleto. Da mesma maneira, se derivam de brunate, brunaquear, brunaqueadeira, de tate, tatada, setadie, um patê, de capur e nada se faz. Gonçalves Dias. Daquilo que sabemos, Baderna foi febre. Diva, adorada nos jornais de seu tempo, não há nas crônicas, propagandas dos espetáculos ou mesmo nas críticas publicadas com seu nome, uma única menção a ela que não com palavras de respeito e profunda admiração por um talento que, sim, a cada 1000 lágrimas surge nos palcos. Tratada como sílfide e fada, foi cantada como musa nas ruas e na imprensa, por Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis, pelo Barão do Rio Branco, Gonçalves Dias, Barão de Taunay, José de Alencar e muitos outros diletantes, anônimos e fãs. Mesmo grávida e provavelmente vivendo com Giannini, sem a aprovação de um papel, escândalo para sua época, a delicadeza com que todos os jornais a tratavam é algo digno de nota. Ao retornar após a gravidez, o texto apontava para a cura de sua moléstia. Quando afastada dos teatros por seu forte posicionamento político ou artístico, sobretudo no que tocava o vergonhoso crime que era a escravização de humanos, a alegação nos folhetins era, mais uma vez, que se retirara da temporada porque se encontrava adoentada. Baderna respeitou cada colega, cada empresário, cada companheiro que com ela esteve no palco. E, fato inegável, qualquer leitor interessado em viajar pelas páginas dos jornais oitocentistas, disponíveis para livre acesso na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, fez-se respeitar. E muito. Atravessando uma época, a artista esteve presente em toda a história do teatro lírico fluminense. Dançou ali quando era o provisório. Esteve em cena em sua inauguração. E, abraçada a bandeira do Império do Brasil, deu por encerrada a carreira daquele que logo levaria o nome de Teatro Imperial Dom Pedro II. Marieta ocupou os palcos do Rio de Janeiro até 1873 e seguiu trabalhando, dando aulas de dança em escolas e para outras meninas em suas casas, até o ano de 1890, 2 anos antes de falecer. É apenas pouco antes de sua morte, sapatilhas já aposentadas,
que aos poucos o verbete com B minúsculo começa a ecoar a balbúrdia de seus antigos fãs. E também, digno de nota, não foram únicos. O teatro oitocentista foi cenário muito agitado. Partidos de fãs ecoando suas paixões aos brados pelas ruas não eram nada incomuns. Brigas, confusões, quebra-quebras e até tiroteios nos teatros eram fatos recorrentes desde a inauguração do Teatrinho da Rua dos Arcos, já nos tempos de outro Pedro, o primeiro. Providência do destino, porém, quem sabe pela nostalgia dos magníficos tempos em que o Brasil pôde ver uma fada falar a língua dos verdadeiros brasileiros em cima de um palco, foi que sua alma escapou e imprimiu-se em dicionários reproduzidos já há quase 200 anos na boca das ruas. E na memória do tempo, Baderna foi confusão e foi arte. E momentos de prosa propriamente dita em terceira pessoa. Enfim, é um livro cheio de plasticidade. Eu utilizei muito o recurso visual para tentar não colocar nessa biografia simplesmente o meu ponto de vista. É impossível não colocar o meu ponto de vista, mas não colocar simplesmente o meu ponto de vista, mas tentar fazer com que dialeticamente o leitor chegasse também às suas próprias conclusões. Da bela baderna basta uma só perna. Um delírio, música. Corpo com corpo, em uma fração de segundos, se tocam em movimento provocativo e cheio de intensidade. A plateia reage, nas cadeiras grita-se, o público da geral bate palmas, retumbam com os pés no chão. Nos camarotes, a indefectível onomatopeia ecoa o espanto. Oh! As damas escondem os rostos em seus leques. Oh! As senhoras crispam as mãos na murada forrada de veludo vermelho. Oh! Os senhores pigarreiam, engolem em seco a saliva que enche a boca. As violas se intensificam. Baderna domina o palco. Em sincronia, tendo como instrumento seus corpos, os 3 bailarinos dançam a liberdade. No lundum, alegoria a um ato de amor. Os pés batidos no chão regem o ritmo das violas. Molhados e grudados aos corpos, os figurinos refletem as chamas das velas. Marieta incendeia-se, e nesta hora, Sílfide, desterrada, evoca o seu terceiro Exu. Lotada, a geral explode, grita: Baderna! Baderna! E uma enxurrada de aplausos e flores cobrem o palco. O Lundum da Marruá. A dança, parte integrante da peça O Recrutamento na Aldeia, tinha o nome em homenagem à emblemática bailarina medieval Marie Antoinette Monroy, mas remetia à monarquia luso-brasileira, alusão por debaixo dos panos, como tudo o que era da cultura popular, incorporando e amalgamando-se aos elementos afro-brasileiros e à cultura ibero-europeia. Na monarquia, tudo deveria ser propriedade de meu rei. Então, Lundum era de Monroy, mas popularizou-se e abrasileirou-se. A dança virou da Marruá, a fêmea indômita do boi, a fêmea estéril que não se dobrava ao mando do dono e resistia bravamente. A roda se desfaz, com requebrares e dançados. Elas se libertam, e é o fim do delírio. Bom, é isso. Agradeço a quem assistiu esse vídeo. Volto a observar a foto dessa mulher, Maria Baderna. Arrastou hordas de admiradores junto a seus pés de bailarina. A virtuosa é capaz de escandalizar e de arrancar gritos eufóricos em seu nome.
A Maria, que foi mãe, avó, irmã e professora, que foi filha, apaixonada, ativista revolucionária, uma mulher além de seu tempo, que foi abolicionista, carbonária, republicana e que foi febre. Ah, foi febre. Nas ruas dançava-se. As ruas eram um democrático espaço de encontro. Badernavam sem parar por noites inteiras em grupos onde se dançava, ria, cantava e contavam-se anedotas. As ruas de Recife também eram negras. E eram brancas, eram crioulas, pardas, mestiças, híbridas. Nas ruas batucavam e traziam violas e chocalhos. Luz e sombra. Híbridos. Marieta se inspirava e preparava seu próximo passo.